Olá, nós vamos hoje tratar sobre o pronome relativo e eu vou fazer esse estudo aplicado no poema Autopsicografia do poeta português Fernando Pessoa. Esse texto é muito importante, é um dos mais conhecidos desse poeta e na sua singeleza e profundidade temática nos permite afirmar que é um texto universal, que é um texto de importância universal no universo da literatura portuguesa. Então o texto fala assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. É um texto que aborda o processo de criação poética. Na primeira estrofe, no primeiro grupo de 4 versos, porque esse texto ele tem 3 estrofes de 4 versos. Então, no primeiro grupo de 4 versos, o autor afirma: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Nessa estrofe, nós temos 3 ocorrências da palavra que. Daqui a pouco eu falo sobre essas 3 ocorrências. Ele afirma então que o poeta é um fingidor porque ele transforma a realidade. Ele diz: a dor que de veras sente, o poeta ele finge essa dor. Por quê? Porque no ato de criação ele a melhora. Ele finge até uma dor lá no ato de criação que chega a ser melhorada em relação à dor que ele de veras sente. Então ele finge uma dor, ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, aquela dor poética melhorada, descrita, embelezada, mas não perde a essência, porque o ato de criação poética sempre melhora a realidade, a arte sempre melhora a realidade. Por isso que ele chega a fingir tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente, a dor real. Então, na primeira estrofe, ele afirma a característica de todo artista, que é criar a realidade, e nessa criação ele finge, porque ele transforma, ele cria uma outra realidade, uma supra-realidade, e ele tem essa função de transformar, tem essa função de embelezar. Por isso que ele finge tão completamente a dor que sente. E no ato de criação, ele chega a fingir que é dor. Aquela dor do ato do ato poético que está na poesia ou na música é uma dor melhorada, é uma dor embelezada, mas que tem na raiz uma dor real. E isso vai ser provado quando na próxima estrofe ele diz: e os que leem o que ele escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Que 2 dores são essas? A que o poeta sente ao escrever: a dor verdadeira, que precedeu o ato poético, e a dor que é transformada quando ele escreve e que, de certa forma, faz uma ligação com o que ele viveu. Então, quando nós revivemos uma dor, sentimos 2 vezes. Uma foi a sensação que nós não pedimos para ter, uma sensação involuntária, e a outra é a dor voluntária na medida em que eu falo sobre ela. Então isso ficou claro, não é? Não as duas que ele teve,
mas só aqueles não têm. Por que os leitores se sentem bem com a dor lida? Porque eles não estão com dor, e a dor na poesia é uma dor tão bem criada, poética, criada com palavras que sugerem beleza, que sugerem uma sonoridade, que cria uma imaginação da parte do leitor. Então eles se sentem bem. Se sentem bem não na dor, porque eles não têm dor. Por isso ele diz, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Ou seja, o leitor não sente dor, mas na dor lida sentem bem, porque eles têm prazer com o ato poético. Já o poeta sentiu as duas. Isso está bem claro. E a última estrofe fala, e assim traz uma ideia de que a vida segue esse caminho. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração. Aqui, na minha leitura, eu percebo que a emoção ela é maior que a razão, porque ele fala comboio de corda. Essa palavra comboio, ela traz um volume maior, um volume de experiências bem maior do que puramente o que chamamos de razão. O que se sente sempre é mais profundo do que a análise do que se sente. E isso faz toda a ligação lá em cima, quando ele, lá na primeira estrofe, quando ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Esse tão completamente, esse fingimento tão completo é o fingimento do poeta, por isso ele é um fingidor. Como ser humano, ele sente simplesmente a dor que deveras sente. Mas quando esse ser humano se transforma em um poeta, aí ele é um fingidor e chega a fingir tão completamente, porque ele passa a trabalhar essa dor numa outra esfera. Ok? E assim, nas calhas de roda, traz a ideia do movimento, do eterno movimento com mais rodas, eterno movimento, e assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Um texto muito bonito que eu vou falar até de novo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Eu vou deixar a análise gramatical para o outro vídeo.